Mas quanto mais você fica ansioso, ou seja, o excesso de futuro, então é a falta de clareza do futuro, ele vai te dar essa ansiedade, ou se você não foca na onde você tem controle. Então, se você planeja, você sabe o quanto você gasta, o quanto você tem que ter de ganhos. Então, a gente vai ver aqui que você precisa ter um ponto de equilíbrio. Então, qual que é o mínimo que eu preciso ter de alunos no mês, por exemplo? E até falando nisso, o custo online ele cai muito mais do que um custo, vamos dizer assim, de quando você está no presencial. Nesse sentido, o que vai acontecer? Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu posso continuar cobrando a mesma coisa? Então, por isso que é importante você avaliar até essa questão do custo. Então, a gente tem o caso, por exemplo, de um treinador que ele dava aula, ele não dava aulas, quer dizer, então ele não vivia do esporte, ele queria ser atleta e dividir, conciliar a carreira dando aulas. Mas, cara, ele não sabia nem por onde começar. Quando a gente organizou e orquestrou isso, a gente fez uma conta básica lá e tal, e aí ele falou, cara, se eu der aula em 4 academias por mês ali, ele falou, cara, se eu conseguir ter 3 horas em média de aula no dia, eu consigo ganhar a mesma coisa que eu ganho num trabalho onde eu tenho que trabalhar por escala, eu não gosto de fazer aquilo, tal. Quando ele planejou isso, em um mês ele estava dando aula em 4 academias, ele precisava de 3. O que aconteceu? Ele começou a ganhar mais do que ele ganhava, trabalhando tipo 3 horas por dia, cara. O outro restante do dia ele tirava para treinar, para se alimentar, e cara, tava tudo bem para ele aquilo ali. Só que conforme foi acontecendo, ele foi melhorando ainda mais. Então, entender a sua estrutura de custos, entender os seus ganhos é muito importante. E a gente fez isso num treinamento passado e teve uma aluna que ela ficou pasma, porque ela falou, putz, eu tô pagando para trabalhar. E aí ela falou, pô, você me ajuda a dar uma revisada aqui? Eu falei, vamos olhar isso daí. E aí ela cobrava um preço, só que o custo dela era muito alto. E ela falou, cara, eu não estava vendo isso. Enquanto eu não fiz essa leitura de entender custo fixo, custo variável, o quanto eu quero tirar para mim por mês, literalmente, ela não tinha essa clareza. Então ela achava que estava bom. Só que muitas vezes, é o que a gente vê muito, a gente fica muito naquele achismo, né? Eu acho que está bom. Mas, cara, será que o que você está precificando está bom? Então, eu vou cobrar por uma planilha de treinos ali no online R$ 200 para o cara. Tá bom, será? Você fez o cálculo? É literalmente isso. Quanto vale essa planilha de treino? E outra, se você e um fator que a gente não falou aqui, por exemplo, assim, vamos tirar por base, tá, Fábio? Vamos pegar a faculdade de educação física. Você vai ficar ali em torno de 4 anos, certo? Correto. Se ela for uma faculdade paga, tem o seu investimento ali, certo? E o que muitas pessoas não levam em conta é o retorno sobre o investimento. Então, cara, se eu investir 30 mil ao longo de 4 anos, em quanto tempo eu quero que esses 30 mil retornem para mim? Eu quero que ele retorne em 10 anos. Pô, beleza, então eu vou dividir ele em 10 anos e ele entra na minha estrutura de custo também. Porque é como se eu estivesse me pagando aquele empréstimo que eu me fiz. Então, se você quer montar literalmente igual, você tem que levar essas questões em conta, cara. Mas eu já paguei a faculdade. Beleza. Mas se você pudesse melhorar mais ainda, é o seu investimento, é o seu tempo. Faz sentido?